ele não conseguiu entregar todas as privatizações que ele queria. E se tem alguma coisa que me desaponta é que ele privatizou pouco. Não privatizou tanto quanto deveria ter privatizado, como deveria ter privatizado os Correios, e a gente vê a desgraça absoluta que são os Correios do Brasil, uma empresa monopolista que consegue ter um prejuízo. Quanto E agora o Gustavo tem 2 minutos para argumentar o porquê que ele trouxe essa questão para o Thiago. Perfeito. Eu acho que essa questão ela é muito importante, especialmente porque nos últimos dias algumas máscaras caíram no Brasil, né? Eu acho que com essa movimentação que houve da família Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, com relação a esse movimento para o Trump, ficou muito evidente que aqueles que se dizem patriotas e defensores do Brasil, na verdade estão tramando uma tramóia contra a soberania e a autonomia nacional, né? Já que a gente está falando de um processo de chantagem que está acontecendo para que aconteça um processo de anistia pelo Bolsonaro e pelo escalão aí que está envolvido nos eventos do 8 de janeiro. Além disso, o trabalho desses representantes da direita também ficou muito marcado por serem defensores de um discurso de austeridade que defende uma melhor gestão do dinheiro público, ao mesmo tempo em que fazem privatizações que encarecem os custos que o Estado arca com esses serviços e também não se posicionam positivamente em favor da classe trabalhadora, como é o caso do Nicolas Ferreira, por exemplo, que sempre tenta dar uma ensaboada e escapar dessa questão. A gente pode falar também do processo de vendas a preço de banana das terras devolutas do estado de São Paulo, que o Tarcísio de Freitas fez para grandes latifundiários e grandes proprietários aqui, que estão aí envolvidos diretamente com o agronegócio. E a gente pode falar também, enfim, né, da própria posição que o Bolsonaro entregou, rifando os interesses nacionais, rifando a capacidade de soberania econômica brasileira em nome do perdão do seu julgamento, enfim, né, desse processo que está sendo movido. Legal. Então agora o Thiago tem 5 minutos para responder a argumentação do Gustavo. Nós temos 9 argumentações aí, na verdade. Mas vamos lá. Bom, eu não acho o Tarcísio um grande político. Já começamos aí. Eu acredito que ele poderia ter feito melhores vendas. Assim como eu tenho certeza que ele fez maus negócios enquanto ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Por exemplo, a concessão das vias férreas brasileiras, ele conseguiu por um preço de X. O Renan Filho, que é o ministro atual, ele revogou a atualização das concessões pelo valor de 6 vezes X. Então, eu não vejo nada de extraordinário nesse político. E não vejo nada de extraordinário até porque ele é um político que foi construído, forjado, moldado e eleito pelo Bolsonaro e não tem demonstrado a indignação que eu acho que deveria ser demonstrada por um político que foi construído, forjado e eleito pelo Bolsonaro. Quanto ao Nicolas Ferreira, o Nicolas Ferreira é um bom nome, mas é muito novo, ele precisa amadurecer demais ainda e é claro que como um deputado isolado, aliás, um deputado isolado em Brasília não faz absolutamente nada. Se a gente pegar cada deputado isolado, a gente não vai extrair nenhuma gota para fazer um sumo de laranja. Então, eu acabo me abstendo. Já quanto ao Romeu Zema, fez um bom trabalho em Minas Gerais, tenta se lançar como candidato viável a uma eleição presidencial nacional, mas muito apesar do seu bom caráter, ele não é uma pessoa que apaixona e eu confesso que eu não acompanho muito a política mineira de perto. Quanto ao Jair Bolsonaro, nós temos aqui uns pontos levantados, né? Discurso de austeridade. Bom,
não foi só um discurso, houve de fato austeridade, porque dentro de uma década de 10 anos, isso são números, ele foi o único presidente que entregou para um outro presidente um caixa superavitário. Não importa se pequeno ou grande, foi o único dentro de 10 anos. Quanto a privatizações, eu concordo com você. Ele falou muito em privatizações, mas eu concordo no sentido em dizer que ele fez poucas, ele deveria ter feito mais. Ele não conseguiu entregar todas as privatizações que ele queria. E se tem alguma coisa que me desaponta é que ele privatizou pouco. Não privatizou tanto quanto deveria ter privatizado, como deveria ter privatizado os Correios, e a gente vê a desgraça absoluta que são os Correios do Brasil, uma empresa monopolista que consegue ter um prejuízo. Quanto à classe trabalhadora, bom, nós tivemos uma reforma feita pelo Temer, que deveria ser aperfeiçoada, mas entre idas e vindas do TST e também quanto aos problemas decorrentes da Covid-19, por mais que se façam críticas quanto à posição científica de vacina ou não vacina, a ordem reinante, inclusive na imprensa majoritária, era: a economia a gente vê depois, fica-se em casa. Então eu não entro em aspectos econômicos em relação à geração de empregos, até mesmo porque nós tivemos 2, quase 3 anos de paralisação do desenvolvimento da atividade econômica. De Tarcísio eu já falei. Quanto aqui ao trumpismo, né, e a tramóia contra a soberania, autonomia e chantagem, há que se fazer aqui uma reparação. É claro que o Bolsonaro sempre foi muito próximo a Donald Trump, e as bandeiras que ele defendeu nos Estados Unidos, Donald Trump, Bolsonaro acabou importando coisas aqui para a sua presidência no Brasil. Mas vale lembrar que em fevereiro de 2019, assim que ele assumiu a presidência, Donald Trump também tinha aumentado as tarifas, as barreiras tarifárias contra o Brasil, mas houve uma negociação e isso caiu. Agora, tramóia contra a soberania, né? Primeiro, essa soberania ela é uma palavra que entrou muito em voga, entrou muito na moda, como é a palavra democracia. Nós falamos democracia, 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 a maioria das pessoas não sabe o significado de democracia, nem o significado mais literal dentro da filologia do termo, quanto o significado moderno pós-Revolução Francesa, ou mesmo pós-declaração de 1948 da ONU. O fato é que nós não sabemos o que é democracia, nós não sabemos o que é soberania. Nós usamos uma palavra democracia hoje para fazer aquilo que Marx dizia com a seguinte expressão: as coisas acontecem na história primeiro como fato e depois como farsa. Acontece que o fascismo aconteceu na Itália a partir de Mussolini, foi irradiado para a Alemanha nazista, foi irradiado para a Espanha franquista, foi irradiado para Portugal salazarista, foi irradiado também para alguns países latino-americanos, a exemplo do Chile, e nós temos hoje o seguinte fato: o STF brasileiro, ele repete a história como farsa. Que história ele repete? A história do fascismo. Qual é a farsa? A farsa de chamar o fascismo de democracia. Que fascismo é esse que o STF ele promove hoje? É o fascismo salazarista do Estado Novo, em que existe um conselho de ministros, em que se revoga o texto de uma Constituição e vai se ditando os princípios e as regras que o país deve seguir de acordo com as vontades desse conselho de ministros. É uma coisa extremamente triste o que acontece. E é uma farsa democrática porque não existe democracia sem um Estado de Direito. Tanto é que os portugueses eles falam Estado de Direito democrático. O Brasil tem uma corruptela e uma incorreção gramatical ao chamar esse Estado de Estado democrático de direito, quando em bom português o mais correto seria Estado de Direito democrático. Estado de Direito democrático ele mostra exatamente isso. Não é possível haver uma democracia sem um Estado de Direito. O Estado de Direito é o império da lei. A lei é aquilo que define um fato como proibido, como permitido ou como obrigatório ou até mesmo sancionável através de uma lei estrita, escrita e anterior aos fatos em que o judiciário, que é um poder técnico, ele pode julgar. E o que o STF tem feito no Brasil desde o ano de 2019 é aniquilar o Estado de Direito. Como é que eu chego a essa conclusão? Lendo a lei brasileira. Qualquer brasileiro que saiba ler e que não seja analfabeto funcional, porque o analfabeto funcional é aquele que consegue ler, mas não compreende o que leu, basta acessar o site planalto.gov.br, ler o texto da lei
e vê que o STF ele não segue a lei brasileira. E dentro da construção da teoria do Estado, e vou citar aqui um fundador do Partido dos Trabalhadores, que é o Dalmo de Abreu Dalari, quando ele define Estado no livro dele Teoria Geral do Estado, ele diz: Estado é uma equação. Estado é igual território, povo, mais direito. Então, um Estado brasileiro, o Brasil é o território do Brasil, o povo brasileiro e o direito brasileiro. Logo, quando um poder, mesmo que não político e técnico como o STF, ele aniquila o direito brasileiro, ele aniquila o Brasil. O direito brasileiro deve ser respeitado. E ele não vem. Um exemplo só para não ficar muito extenso, a Lei 9838, ela regula os procedimentos criminais dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do Superior Tribunal de Justiça. Essa lei, ela diz o seguinte: o Procurador-Geral de Justiça ele tem 5 dias contados a partir do recebimento do inquérito da Polícia Federal para apresentar uma denúncia ou não. 5 dias. Esse inquérito do golpe, ele teve o relatório enviado, disponibilizado para a PGR no dia 26 de novembro de 2024. Portanto, o prazo de 5 dias venceria em 3/12/24, e esta denúncia foi apresentada no dia 18 de fevereiro de 2025. Legal. Logo, esta afirmação, né, de tramóia, soberania e autonomia, a soberania do Estado e a soberania conforme o seu direito e o nosso direito não está sendo respeitado. Então é uma questão, para mim, puramente jurídica. O Thiago acabou passando. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.